Muito bem, olá meus amigos. Hoje estamos aqui, eu estou aqui recebendo uma visita ilustre aqui do meu irmão de sangue e de fé, né? Josué, beleza pura, José? Beleza, graças a Deus estamos juntos aí para esse estudo, né? Muito importante, que é Israel na profecia, né? Isso, Vamos estar estudando. isso. E hoje nós vamos analisar, meu amigo, sobre as interpretações diversas que tem com relação a Israel nas profecias. E é perceptível que há algum preconceito, até uma discriminação na maneira como Israel é entendido nas profecias bíblicas. E nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? Por que será que Israel é motivo de discriminação, não somente acadêmica, né, nas matérias comuns, mas também até mesmo na teologia? E nós vamos estar propondo aqui uma interpretação bíblica para a questão de Israel nas profecias. Não é isso, José? Isso Vamos mesmo. estar vendo aí. Muito importante a gente ter uma mente pura para poder analisar, né, sem preconceito, porque o preconceito ele nos leva à direção errada, né? Porque ele parte de pressupostos equivocados, né, dentro da nossa própria visão preconcebida, e isso vai nos levar a interpretações errôneas. Então, por isso, a gente deve esvaziar do preconceito e tentar entender o que realmente, né, a profecia diz sobre Israel. Né? Exatamente. Antes de entrarmos na Bíblia propriamente dita, para vocês verem, eu acredito que se tem um povo que é odiado nesse mundo é o povo judeu. Talvez até mais do que os negros, né? A gente vê na história aí, né, José, que os negros, eles sofrem até hoje muito preconceito, né? O problema do racismo aí é terrível. Mas os judeus ali acompanham, ou talvez esteja pior ainda na história, como vítima de preconceito. E é interessante que a gente vê mais assim uma atenção do mundo em tentar, como que eu diria, restituir, né, a questão histórica do prejuízo que os negros sofreram, e a gente não vê isso até hoje em relação aos judeus, né? Eu fico olhando, por exemplo, na maioria, pelo menos no Brasil, isso é muito evidente, a maioria aí do mundo acadêmico, dos professores de história, filosofia, quando discutem a questão, por exemplo, Israel e Palestina, a tendência é colocar Israel de vilão na história aí, o povo judeu de vilão, entendeu? Igual outro dia eu estava vendo um evento numa dessas universidades aí do Brasil, falando aí de 70 anos da ocupação do povo judeu na terra palestina, entendeu? Então a história tenta passar que os judeus estão ali de invasores, né? Eles pegam a história meia boca pelo meio do caminho, né? José coloca ali que é como se a nação de Israel apareceu ali na Palestina agora depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Né? Então eles não entendem que o território ali ele tem uma legitimidade ali como território da nação de Israel desde milhares de anos atrás, né? Então eles têm os judeus como invasores ali. Invasores. E eu fico pensando, Isaías, que povo é esse que consegue dividir o mundo? Né? Nós vemos agora, por exemplo, na guerra de Israel contra o Hamas, né? A gente vê praticamente o mundo dividido em dois polos, né? Uma parte do mundo que apoia Israel e outra que é contra Israel. Então existe essa tendência, né, já que a gente vê que a Bíblia parece fala um pouco propósito de Deus com isso aí, né? Um desígnio. Propósito de Deus, Israel, ele chama a atenção das nações. Está nas notícias todo dia, né? Israel, todo dia, nos jornais, né? Você vê falar ali de Israel e divide as opiniões do mundo, chama a atenção. E às vezes eu fico pensando até que ponto aquelas palavras de Deus que diz assim, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e quem abençoasse Abraão seria abençoado, e quem amaldiçoasse seria amaldiçoado, né? Então, até que ponto
né, isso pode estar trazendo bênção ou maldição sobre a terra, a questão de estar se colocando a favor ou contra a descendência de Abraão. Isso é muito interessante a gente discutir, porque a gente sabe que as profecias se cumprem também em Cristo, né, e a descendência de Abraão ela é chamada, né, em Cristo, no descendente de Isaac, que é Cristo. Isso, exatamente. Né, mas até que ponto, né, a nação essa nação étnica que está dividindo o mundo, né, até que ponto isso tem válido ainda, literalmente falando. Literalmente falando. Tem algumas pessoas que acham que o chamado de Deus tem prazo e validade, que ele acaba, né, os dons, os chamados de Deus. Só que a gente até vai comentar isso mais para frente aqui hoje, mas em Romanos 11, 29, Paulo fala assim, e ele estava tratando do assunto lá da aliança com Israel, né? Ele fala assim, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, né? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Eu entendo que chamado é uma coisa até mais contundente do que uma vocação para uma profissão, uma coisa assim. E se a vocação, até os psicólogos falam que tende a ser irrevogável, imagine um chamado, né? Então é irrevogável. O que eu estou querendo dizer por isso? Por exemplo, José, se você é uma pessoa que tem habilidade para ser médico, se tem um dom natural para medicina, isso é irrevogável, entendeu? Não tem como. Você pode um dia sair do hospital e falar, não vou trabalhar de médico mais não. Mas essa vocação natural está ali, entendeu? Porque os dons, eles são irrevogáveis. Então não tem como mudar. Então, de alguma forma, você vai utilizar aquela vocação. E Paulo estava falando de Israel e falou isso, que é irrevogável. E o que tem de irrevogável na questão da nação de Israel? Vocês podem ver, todas as nações nasceram por permissão divina, claro, de todo jeito Deus está monitorando a história, o surgimento das nações. Mas, por exemplo, quem descobriu o Brasil, José? Quem descobriu o Brasil? Como que surgiu a nação Brasil? Veio de Portugal. Portugal. E quem foi o homem que descobriu o Brasil, segundo a história? Segundo a história, Pedro Álvares Cabral. Agora, se eu perguntar para você quem fundou a terra de Israel, né? Quem fundou Israel? Quem fundou Israel? Deus. Né? Foi o próprio Deus. Então você vê que é uma nação especial, é diferente. Inclusive, segundo a história bíblica, Israel nasceu do ventre de uma mulher que tinha 90 anos, né? Ou seja, não foi natural, não. Foi um surgimento natural, não. Então Deus um dia falou, eu vou formar uma nação no meio da terra aí para ser exemplo para as outras nações. E Deus desceu do céu e falou para Abraão, já velho, falou, sua mulher, né, vai ter um filho e desse filho vai vir uma nação. E depois de 90 anos, então a gente vê que o próprio Deus, ele criou essa nação com um propósito, que era o propósito de dar testemunho de Deus para todas as nações. E aí eu volto lá no que eu falei de Paulo, que o chamado de Deus é irrevogável, então não tem como. Mas Israel aí está rebelde, rejeitou a Deus. Mesmo ele rebelde, Deus usa como testemunho. Se não é um testemunho num exemplo de algo positivo, vai ser um testemunho no exemplo de algo negativo. Mas Deus usa como exemplo para as nações, mas ele é um instrumento de testemunho de Deus para as nações. A gente pode observar que de uma forma ou de outra Israel acabou cumprindo o propósito de Deus. Por exemplo, hoje a gente tem a família tradicional, né? Hoje a gente tem o próprio cristianismo, né? Que Cristo nasceu da descendência literal, né? De Abraão, né? A gente tem a maior parte das leis que faz justiça no mundo e tal, que está fundamentada. E nós temos a própria Bíblia, né? Então, assim, e todo mundo quer ser chamado pelo nome de Abraão também. Você vê que os muçulmanos, eles reivindicam também, né, o nome de Abraão, né? Então todo mundo, o cristão... As religiões abraâmicas. Reivindica o nome de Abraão e tal. Então quando a Bíblia fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra,
Eu acredito que, lógico, a gente está falando de Cristo, né? Que Cristo trouxe a graça, então em Cristo seria bendito, descendente de Abraão, mas de uma forma mais generalizada, mais genérica. Você tem também, né? Hoje o mundo existe por causa dessa nação. Exatamente. Quem preservou o mundo foi Deus através da nação de Israel. Se você hoje riscasse a nação de Israel, falasse assim, vamos tirar Israel do mapa, igual muitos querem aí riscar Israel do mapa, né? Mas a gente esquece que o mundo só existe, nós só estamos aqui por causa que todas as bênçãos que vieram a esse mundo, elas vieram através da nação de Israel. Então, são assim, os depositários dos oráculos divinos. Dos oráculos. Então, que coisa extraordinária. Se você tentar imaginar agora, riscar Israel do mapa, vamos tirar Israel da história, vamos imaginar que Israel nunca existiu, né? E aí, a gente tem um problema sério. Primeira coisa, que o próprio Jesus, que é o Redentor, a graça que sustenta esse mundo, né? Que veio de um judeu, né? E agora, né? Onde é que a gente estaria? E o povo costuma confundir, porque tem coisa, não pode confundir alho com bugalho, né? Cada macaco no seu galho. Não pode pegar uma discussão em um contexto e levar para o outro, porque às vezes o pessoal fala assim, não, mas diante de Deus não tem nação, todo mundo é igual, todos são iguais, não há acepção, não há distinção. Só que isso aí é uma discussão no campo da soteriologia. Quando eu estou falando de salvação, todos são iguais. Não tem judeu, não tem grego. Isso aí é um campo da teologia que a gente chama soteriologia. Todos são iguais. Mas tem outros temas na Bíblia, né? Tem os temas, por exemplo, missiologia. Entendeu? Então você vai ver temas onde Deus trabalha com a diversidade. Então tem temas que Deus vai colocar todo mundo no mesmo né, farinha do mesmo saco. Todo mundo é igualmente, todos somos igualmente pecadores, igualmente necessitados da graça de Deus. Mas quando você vai para a missiologia, que é o plano de Deus de testemunhar o nome dele para as nações, você vê ele trabalhando com diversidade. Aí você vê que tem uma diversidade de dons, de ministérios. E aí, então, Deus ele vai trabalhar com pessoas individualmente, ele vai trabalhar com nação, ele vai trabalhar com diferentes cargos. Um professor usando a influência dele para testemunhar, um médico usando a influência dele. Diferentes dons e vocações. E aí, nesse meio aí, Deus trabalha com o indivíduo e trabalha com o grupo também. E essa parte do grupo, tem gente aí que está querendo eliminar. Tem gente achando que Deus não tem mais nos planos dele usar um grupo, um povo, para testemunhar. Ele acha que agora é tudo individual. Ah, não, agora é individual, né? Não tem esse negócio de nação, não. Né? Mas a gente vê que Deus ele vai utilizar diferentes recursos para proclamar o nome dele ao mundo, inclusive à nação de Israel. Né? Isso aí é o campo da missiologia, não é soteriologia. Né? E interessante que o mesmo texto que fala que não há nem gentil nem grego, né? Deus fez um povo só, fala também que não há homem nem mulher. Então imagina a gente pegar isso daí para a ideologia de gênero, né? Já tirar do contexto. Então fala que com Deus não tem homem nem mulher, então é tudo igual, né? Inclusive então, o movimento feminista faz isso hoje. Quando eles querem, aí a gente ia ter um problema sério com outros textos da Bíblia que fala que o homem é o cabeça, né, da família e tal. Exatamente. E faz a distinção literal entre homem e mulher. Né? Muito bem colocado essa ilustração, esse exemplo aí, né? Mas vamos lá. No campo da história a gente já falou um pouco, né? Daria para falar mais aqui dos preconceitos que Israel sofreu na história. Em parte, o próprio povo judeu contribuiu um pouco, né? Porque você vai ter ali no século I um período de muita rebelião e ausência de espiritualidade no meio de Israel. Não é à toa que uma parte de Israel crucificou Jesus. Essa história é mal contada porque muita gente fala que todos em Israel rejeitou Jesus, e não foi isso. Não foi todos que rejeitaram a Jesus, mas foi uma parte
especialmente da liderança em Israel. E aí veio um juízo sobre Israel, num momento realmente em que havia muito falta de espiritualidade. Até mesmo os judeus ortodoxos reconhecem que no século I ali, em Israel, predominava o ódio barato, o ódio gratuito. A espiritualidade do povo de Israel era tão baixa que eles manifestavam ódio gratuito. Quando Jerusalém foi destruída em 70, a história diz lá que antes disso os judeus já estavam se matando entre si. Tinha umas revoltas lá, guerra civil, entendeu? O ódio era tão grande ali que eles não se entendiam até entre eles. E aí o exército romano veio para arrumar a casa ali no meio daquela confusão e acabou tendo a invasão e a destruição de Jerusalém em 70. Mas, após isso, ao longo da história, os judeus vão sofrer muito preconceito. Mesmo uma nova geração de judeus que nasce, que não tem nada a ver com aquele episódio histórico passado lá, começa a sofrer preconceito. E, infelizmente, a igreja cristã, mas eu diria que é o cristianismo apostatado, destilou muito ódio aos judeus. Então, além de Roma, né, que destruiu ali, destruiu Jerusalém, né, você vai ver no século II o imperador Adriano, ele transforma a terra da Judéia ali, de Jerusalém, na Palestina, coloca o nome de Palestina e termina de espalhar os judeus, né, por entre as nações europeias. Só que aí depois do Império Romano você tem, infelizmente, a própria igreja. Vou dar um exemplo aqui, as cruzadas. Durante as cruzadas, quando a igreja romana decidiu tomar Jerusalém, eles propagaram uma mensagem de ódio aos judeus, falando que os judeus, que poderia tomar as propriedades dos judeus, matar judeus. Então, a Guerra das Cruzadas foi uma guerra longa. Durante todo esse período, os judeus sofreram um preconceito e discriminação muito forte, entendeu? Aí você tem também, depois das Cruzadas, outro período de ódio forte sobre os judeus, foi na Inquisição. Infelizmente, em nome da igreja, né, se mataram muitos judeus, né? Na Inquisição, muitos judeus foram para a fogueira, foram mortos. Uma vez, Napoleão, chegando ali na região da Itália, em volta de Roma, viu ali judeus com umas vestes diferentes, né, coloridas, parecendo de palhaços e uns gorros na cabeça. E aí ele perguntou ali a alguém, né, quem é esse povo? E aí falou para ele, ó, ali são os judeus, eles não têm direito à propriedade, não têm direito à terra, são escravizados, e para ser identificado eles vestem essas roupas aí de palhaço aí, com esses gorros, né, com correntes nas mãos, né? Então o povo judeu sofreu muito através da história, e Napoleão ali naquele dia prometeu que quando tomasse o poder da igreja, naquela época a igreja medieval dominava o mundo, ele iria dar liberdade para os judeus, né? Então, no Império de Napoleão, os judeus começaram a ter alguma liberdade. Só que aí depois, os judeus voltam a ser oprimidos, né, através da história, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter aí, quando os judeus começam a pensar em voltar para o território deles, nós temos Hitler, né? E a gente não precisa nem falar do que foi o Holocausto, onde milhões de judeus sofreram ali, sendo mortos na câmara de gás, no Holocausto, como nós sabemos, a triste realidade do sofrimento dos judeus. Então esse povo sofreu massacre na história de uma forma como a gente nunca viu. Eu acabei prolongando um pouco aqui essa parte aqui histórica, mas para falar que tem todo um movimento histórico contra os judeus, de ódio aos judeus, e infelizmente isso adentrou também na teologia, porque quando a gente vê os intérpretes interpretando Israel nas profecias, costuma ter um certo preconceito no que realmente a Bíblia diz com relação a Israel. Por exemplo,
a famosa teologia da substituição. Você quer falar aí, José, um pouquinho? Teologia da substituição, também chamada de supersessionismo. É uma linha acadêmica, né, da maneira de ver Israel nas profecias, na Bíblia, e que tem um certo preconceito nessa interpretação com relação a Israel. É como se tivesse um pouco do antissemitismo na academia teológica. A gente vê que a igreja cristã, ela nasceu, né, como o apóstolo Paulo fala, Israel, os judeus, eles são o tronco, né? E a gente foi um galho que foi enxertado nesse tronco. Exatamente. Né? Então a gente vê que não houve uma teologia de substituição. Não deveria haver essa teologia. Na verdade, o que houve foi um enxerto, né? A gente foi acoplado, a gente foi acolhido na aliança de Deus com Abraão, né? Então a gente foi acolhido e foi enxertado, né? Então o próprio apóstolo Paulo fala para a gente temer e ter esse respeito por Israel, né? Então a gente vê que a igreja, ela começou, né, com Israel. O apóstolo Paulo fala que sofria por causa dos rebeldes que tinha em Israel e que ele estaria disposto a dar a vida dele pelos compatriotas, né? Então ele nunca pregou ódio, nem destruição do povo de Deus, nem eliminação, nem exclusão, né, desse povo, né? Pelo contrário, ele estava disposto a se sacrificar e fazer o possível para que pudesse ter o maior número, né, de salvos dentro desses descendentes literal de Abraão. Exatamente. É o problema de texto seletivo. Muitas pessoas pegam um versículo isolado da Bíblia, né, e acabam criando do texto um pretexto. Por exemplo, Daniel 9 fala lá do Messias que seria rejeitado e a cidade seria destruída, né? Então muitos veem ali que naquele texto a aliança de Deus voltou para os gentios. Mas se você prestar atenção, tem um versículo ali, no verso 26 mesmo, que mostra, ele fará firme aliança com muitos. Está falando que haveria dentro de Israel muitos que renovariam a aliança com o Messias. Então nunca foi verdade que a rejeição ao Messias foi total em Israel. Deus sempre teve um remanescente. E Paulo vai falar isso claramente em Romanos 9 a 11, né? Zacarias 11, 12 também falam da rejeição do Messias. Zacarias 11 fala que parte do rebanho iria inclusive negociar o Messias. É lá que tem a profecia das 30 moedas de prata. Só que é interessante que o mesmo capítulo 11 de Zacarias mostra que havia uns pobres do rebanho que entenderia e aceitaria o Messias. Então não existe esse negócio de rejeição total de Israel. Sempre teve um remanescente. E aí é o que você falou, José. Deus, quando Cristo veio, ele ampliou a aliança. Né? A aliança foi renovada com esse remanescente e entrou assim com grande quantidade os gentios na aliança. A gente até pode falar em alguma substituição, mas ela é parcial. Já que aqueles judeus rebeldes não estavam aceitando, Deus levantou muitos gentios, né, para ocupar o lugar deles. Mas só se a gente fizer vista grossa, porque milhares de judeus também aceitaram a Jesus. Quando a gente lê o Novo Testamento, tem muitos judeus, inclusive chefes de sinagogas. Para começar, eu posso falar de Jairo. O texto bíblico fala que Jairo era chefe de uma sinagoga e ele era um seguidor, ele aceitou Jesus. A filha dele morreu, Jesus ressuscitou lá, a filha de Jairo. Nós temos muitos fariseus que aceitaram Jesus. O livro de Atos fala muitos entre os sacerdotes. Então nós vemos que a história ela tem sido mal contada, porque a teologia da substituição ela dá uma ênfase. Hoje até que deu uma melhorada, os teólogos da substituição. Mas se você pegar eles na origem, eles chegaram a falar no passado, José, que a igreja era composta só de gentios.
Só de gentios. Se você pegar a teologia de substituição lá nos tempos medievais, ou até mesmo no período da Igreja da Reforma, Martinho Lutero, esse período aí, infelizmente, é um momento muito triste, onde chegou a ser pregado por doutores de teologia que deveria se pôr fogo nas sinagogas, queimar os judeus, que não havia salvação para os judeus, porque a igreja agora substituía Israel, e a teologia da substituição, ela tem umas variações, mas já houve uma dessas variantes de falar que a igreja era só de gentios. Hoje ela deu uma melhorada e ainda fala assim, não, a igreja é composta de gentios e judeus. Mas qual que é o problema da teologia da substituição? É porque ela pega todas as promessas para Israel e aplica somente para a igreja. Em parte não está errado, porque a gente sabe que porque Cristo, ele é a personificação do próprio Israel. Então cada pessoa que aceita Cristo é contado como Israel, herdeiro, né, na promessa. Então em Cristo as promessas e profecias se cumprem. Então, num sentido assim mais amplo, Israel ele é feito de judeus e gentios, num sentido mais amplo. Só que a teologia da substituição só vê isso. E, na verdade, a profecia ela diz uma coisa a mais. A profecia fala que Deus ele tem um propósito de ajuntar na igreja judeus e gentios. E ainda diz mais, a profecia, principalmente se você pegar Zacarias, mostra claramente que Deus tem um propósito, é um desígnio de Deus de pegar o Israel étnico, a nação étnica de Israel, e utilizar para testemunho da sua glória. E aí você vai ver que na igreja de Deus ainda tem um espaço de profecias que se cumprem no Israel étnico. Então isso que a teologia da substituição faz, de cancelar qualquer profecia para cumprir dentro da nação étnica de Israel, é um equívoco. Você que tem conhecimento bem das profecias do Antigo Testamento, queria que você desse sua opinião, se tem por acaso alguma profecia do Antigo Testamento, do seu conhecimento, que poderia dar uma base para uma interpretação onde Deus rejeita definitivamente a nação de Israel. Porque a Bíblia fala que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Né? Então, o que aconteceu com Israel precisa estar descrito nas profecias do Antigo Testamento. Porque quando Jesus vem, ele cumpre essas profecias. Então, por acaso, existe alguma profecia no Antigo Testamento onde Deus falava, agora eu vou te desamparar para sempre. Não. E você não será mais contado como o meu povo. E tal, existe alguma coisa que dá base assim? Porque se Jesus é o cumprimento da lei dos profetas, isso precisa estar profetizado. Precisa estar profetizado. Aconteceu. Só que não existe. O mais longe de profecias negativas para Israel que a gente encontra na Bíblia é que ele sofreria opressão das nações, cativeiro. Só que todas essas profecias falam, e lá no fim vocês vão reconhecer a glória de Deus. Não tem nenhuma profecia que termina com um final triste para Israel. As profecias mostram o meio do caminho triste, e aí muitos param aí e não termina a leitura do texto, porque o final é triunfante. Você não tem nenhuma profecia com final infeliz para Israel. Todas as profecias mostram o meio do caminho infeliz. Fala que por rebelião ele entraria em cativeiro, e tem outra coisa. Nunca mostra que a rebelião é absoluta. A profecia sempre mostra que tem um remanescente. Mesmo no meio do cativeiro, Deus sempre teve um remanescente. Que é outro erro. Tem alguns que faz parecer que não tem um remanescente temente a Deus em Israel. Mesmo quando Israel está no cativeiro, tem um remanescente que está sofrendo o cativeiro ali por causa da rebelião dos outros. Mas tem um remanescente temente ali. E ainda assim a profecia mostra que lá no fim, do meio dos desobedientes, haverá uma grande conversão. Então a profecia, ela mostra que o máximo de negativo que acontece com Israel é opressão e cativeiro,
mas ela assegura que sempre tem um remanescente. Inclusive Paulo fala isso, né? Que sempre tem um remanescente em Israel, e ali ele está falando de Israel étnico, nação, do 9 ao 11. Aí ele fala, eu mesmo sou um deles, porque eu sou da tribo de Benjamim, né? Então Paulo fala lá que sempre tem um remanescente, e ainda fala, inclusive Paulo fala isso também, que nos últimos dias, do lado dos endurecidos, dos desobedientes, vai ter um grande quebrantamento, eles vão se arrepender, vai ter um grande reavivamento nos últimos dias. Então não tem essa profecia com final infeliz para Israel na profecia, no texto bíblico. Eu acredito que a profecia ela se repete, né? Na época de Jesus houve um endurecimento em parte de Israel, e houve um reavivamento. Isso. Onde Deus batizou com o Espírito Santo um remanescente. Chuva temporânea. Então eu creio que isso aí é um tipo que aponta para um antítipo. E que nos últimos dias haverá novamente um endurecimento, né? E haverá também uma conversão e uma entrega de um povo remanescente que será batizado com o Espírito Santo, né? E que se unirá, né, aos cristãos para ajudar a concluir a obra, né? Eu acho que esse raciocínio ele faz sentido, porque a história ela tende a repetir. Né? Exatamente. Então, da mesma forma que houve um remanescente, e que sempre tem havido um remanescente, Deus prometeu que Israel nunca seria arriscado, né? Então, esse Israel que é contado na descendência de Isaac, assim como teve os discípulos, né, e os cristãos que eram judeus, né, também nesses últimos dias Deus vai conservar um remanescente de Israel, né, e que vai ser batizado com o Espírito Santo, né? Exatamente, bem concordando com a sua abordagem, José. Zacarias, eu gosto muito do profeta Zacarias sobre esse assunto, porque Zacarias é um profeta pós-exílico. Os profetas do exílio ou pré-exílicos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, o pessoal da teologia da substituição costuma falar assim: esses profetas aí profetizaram a glória para Israel quando eles retornassem do cativeiro babilônico, mas isso aí era condicional, se eles aceitassem o Messias. Mas como Jesus veio e os líderes de Israel crucificaram a Jesus, não há mais nenhuma profecia positiva para Israel. Essas profecias aí tudo deixa de cumprir em Israel, porque era condicional, eles costumam dizer isso. Mas acontece que com o profeta Zacarias não dá para eles falarem isso, porque o profeta Zacarias ele veio depois do cativeiro babilônico, e ele prevê o cativeiro agora já romano. Zacarias prevê a invasão romana, e Zacarias também previu que o Messias seria rejeitado por parte do seu povo. Ele previu tudo isso, e ele vai prever um reavivamento final dentro da nação. Então Zacarias ele continua vendo que nos últimos dias Israel volta para Deus, e a profecia de Zacarias ela já está contando a parte da rejeição do Messias. Então, se a gente for bem honesto com o texto bíblico, não dá para falar assim, não, isso aí é se eles tivessem aceitado o Messias, porque Zacarias está mostrando já o que acontece depois. Eu não vou ler aqui, mas vou citar. Zacarias 11, tem uma profecia aqui que é a parábola do bom pastor. Ela mostra a vinda do Messias pastor de Israel e como ele seria rejeitado. Inclusive como seria negociado por 30 moedas de prata. Mostra tudo aqui. Agora é interessante que no versículo 11 mostra que tinha umas pobres ovelhas do rebanho que aceitariam o Messias. Então é interessante, ele seria rejeitado, mas também seria aceito por um remanescente dentro de Israel. Mas de fato isso não impediria um juízo sobre Israel. Por causa dos líderes que entregaram o seu Messias, o cativeiro viria sobre Israel. E Zacarias 11, 12, 13 e até o início do 14 fala sobre esse cativeiro, que viria logo após a morte do Messias. Mas depois de muito tempo, nos últimos dias,
depois de muito tempo no cativeiro, haveria um reavivamento em Israel. E aí entra bem o que você mencionou, Josué, sobre o derramamento do Espírito Santo. No versículo 10, né, fala assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Está vendo que isso aqui já é depois da crucifixão do Messias, de Jesus? E mesmo assim eles vão arrepender e reconhecer, né, debaixo de um grande derramamento do Espírito Santo. Alguns confundem esse texto aqui com um texto que fala dos perdidos que também vão lamentar quando vê Jesus. Mas esse texto aqui não é aquele dos perdidos. Aqui está falando de gente que está sendo salva. Derramarei um espírito de súplicas e de graça. Graça é salvação. E o verso 14, quando ele é bem traduzido, algumas Bíblias não traduziram certo. Mas no verso 14 eu já tive o cuidado de ver no original. Lá mostra que essas famílias que estão chorando aqui, reconhecendo que tinha sacrificado o seu Messias, crucificado o Messias, e arrependidas, essas famílias são os remanescentes. Todas as famílias, as que restarem, né? Tem Bíblia que não colocou, mas você pode procurar uma Bíblia mais fiel ao original, fala as que restarem. Então tem um juízo de Deus sobre a nação, e tem um remanescente, e no meio desse remanescente tem muita gente que era desobediente, que vai reconhecer. Vai ser um momento assim bem emocionante em Israel, porque eles vão cair a ficha, né, e falar: gente, o nosso povo, nossos antepassados crucificaram o Messias. Era o Messias, Jesus era o Messias. A Bíblia fala desse momento que as escamas vão cair dos olhos dos judeus. É desse texto que Paulo está falando, né? Quando ele fala que na plenitude dos gentios, lá em Romanos 11, né, o endurecimento veio em parte a Israel, até entrar a plenitude dos gentios. Nos últimos dias vai ter um reavivamento espiritual dentro da nação de Israel. É interessante que o apóstolo Paulo fala que existe uma tristeza causada pelo Espírito Santo que é para a salvação, né? Exatamente. Esse é o tipo de choro que eles têm aí. Vão prantear como quem pranteia por o primogênito, né? Isso. Então esse primogênito seria o próprio Cristo, né? Que é o primogênito da nação de Israel, né? Que pertence a Deus. Então, nesse caso aí, eles estão chorando por ter crucificado a Cristo. Eles não estão sentindo medo da punição do pecado, não tem, é um arrependimento e uma tristeza que traz a salvação, né? Existe uma tristeza que traz a morte, que é você simplesmente chorar por medo da punição do pecado, mas nesse caso eles estão chorando por ter crucificado a Cristo e chorando, né, por Cristo mesmo. É diferente, né? Isso. E é só continuar lendo o texto, ó, o capítulo 13, do 1 ao 9, mostra toda a restauração espiritual que eles vão fazer, removendo o ídolo, removendo falsos profetas do meio deles. Aqui mostra tudo, a restauração espiritual. Inclusive eles vão falar, segundo a profecia aqui, aqueles que se intitulavam profeta vão falar: eu não sou profeta, eu sou humildade, vai ter uma humilhação muito grande, eu sou agricultor. Então, assim, a gente pensa até como que isso vai acontecer, porque a gente sabe que tem muito, infelizmente, né, muito judeu que tem toda uma pompa, assim, de achar que tem todo o conhecimento da verdade, mas vai chegar o dia que eles vão jogar tudo isso no chão e falar: não, eu não sei nada, eu só sei que nada sei, nós estávamos errados. Vai ter uma humilhação tão grande que eles vão abandonar os ensinos falsos e botar fogo ali nos livros com os ensinos falsos, né? E ninguém vai querer se intitular profeta, né? Falar: eu não sou profeta. É uma humilhação muito grande. Mas isso aí, eu estou destacando Israel, mas isso aí o povo de Deus no mundo inteiro vai passar também. Porque infelizmente a igreja, ela atravessa um momento de frieza espiritual muito grande, distanciamento da palavra de Deus muito grande.
Igual assim, às vezes eu vejo o pessoal acusando muito os judeus, né? Falando, os judeus, né? Eles nem aceitam Cristo, né? Mas vocês acham que os cristãos estão em boa condição também? Né? A profecia mostra que, lá no Apocalipse, que nos últimos dias era a igreja inteira que ia atravessar a fresa. Então esse mesmo reavivamento espiritual aqui, que a nação de Israel precisa e vai experimentar, na verdade o povo de Deus no mundo inteiro vai experimentar também, porque a nossa condição não é boa não. Nós não somos melhor nem pior do que os judeus espiritualmente, por causa que todo mundo está precisando de uma reforma espiritual, de um reavivamento espiritual, não é verdade? Verdade. A gente vê que os cristãos também estão em cativeiros. Isso. Né? Infelizmente, existe a Babilônia mãe, né, e a Babilônia filha, que são religiões falsas que estão espalhadas. A gente sabe que tem muitas mil religiões e não pode ser todas, né, verdadeiras. Agora, Deus tem o povo dele verdadeiro em todas elas, né? Porque assim como Israel foi espalhado pelas nações, também os cristãos ele foi espalhado em várias religiões, e Deus quer ajuntar esse povo. Por isso fala, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus flagelos. Então, quando Babilônia contaminou todo mundo. Quando chegar o momento de Deus julgar as nações, Deus precisa tirar o Israel remanescente de lá. Quando chegar o momento de Deus julgar as igrejas falsas, Deus precisa tirar o Israel de Deus, os remanescentes de Deus espiritual, das igrejas falsas, né, para juntar em um lugar só. Então, espalhar o povo de Deus por todas as nações, por várias igrejas, infelizmente era para o povo de Deus estar, né? Quando Deus uniu os judeus e as outras nações em Cristo, no Messias, a igreja ela vai finalmente dar o maior testemunho da verdade e do Messias ao mundo. Finalmente a igreja vai se tornar triunfante. Por isso que Satanás ele faz de tudo para isso não acontecer. Porque tem alguma coisa de Israel que falta em nós gentios. E tem alguma coisa dos gentios que falta em Israel. Então os dois vão amadurecer, vão crescer, né? Por exemplo, a gente vê a questão da obediência à lei de Deus, o zelo, o interesse pela lei de Deus, ele caiu muito no meio das nações. E as nações foram muito contaminadas quanto a isso. Você vê, por exemplo, por isso que às vezes é difícil para o judeu aceitar o Messias hoje, além da incredulidade. Eu acho que tem muitos fatores que levam os judeus a muitas vezes não aceitar o Messias. O principal deles sempre vai ser a incredulidade, né? Falta de sensibilidade espiritual. Mas tem outras influências. E uma delas é dada pelos próprios cristãos, pelo péssimo testemunho dos cristãos, que é dizer que quando Jesus veio, ele cancelou a lei, ele anulou a lei. Como é que um judeu, né? Que se tem uma coisa que o judeu ainda não perdeu, é o entendimento da eternidade da lei de Deus. Aí o judeu escuta um cristão falar que Jesus veio e anulou o mandamento do sábado, né? A homenagem ao Criador, o memorial do Criador, né? Que Jesus veio e anulou. Olha a dificuldade. E a gente sabe que o domingo vem do paganismo. Então, infelizmente, colocaram vestes pagãs em Cristo. E esse Jesus anunciado pela igreja hoje é muito difícil para o judeu enxergar como o Messias. Inclusive eu ouvi um judeu que aceita que Jesus é o Messias, e ele estava falando que na história está acontecendo algo parecido com a história de José do Egito. Inclusive não é à toa que Jesus foi filho de José, né? Na profecia, na Bíblia. E José do Egito, quando ele foi vendido ao Egito, os irmãos de José não conseguiam reconhecer ele. Você lembra por quê que não reconhecia? Os irmãos de José? Não, agora eu não consigo. Por causa das vestes, da aparência. José estava com a aparência do Egito.
Então José, com a aparência do Egito, custou os irmãos de José que o traíram reconhecer, né, que aquilo ali era José, o irmão dele. E a história de José do Egito, ela representa, segundo esse judeu ortodoxo que reconhece Jesus como Messias, o que acontece e vai acontecer. Ele diz que colocaram vestes romanas em Jesus. E os judeus estão tendo dificuldade de enxergar. Mas em algum momento ele vai enxergar e aceitar. E a história, igualzinho os irmãos de José choraram ali e pediram perdão a José. Esse choro vai acontecer em Israel, né? E eles vão reconhecer que havia traído o próprio irmão e tal, né? É interessante que aí a gente pode fazer um paralelo com aquele pensamento, até que se complete o tempo dos gentios. Né? Até que se complete. Então, Israel foi para o cativeiro no Egito, até completar o tempo. Deus falou às nações, essa nação ainda não completou o tempo delas, né, para eu julgar do povo de Canaã e do Egito também, né, que Deus tinha uma obra para fazer ali. Então, quando chegou o tempo, completou o tempo, né, de Deus julgar os egípcios e também desapossar o povo de Canaã da terra, aí então o milagre começou a acontecer. Com a nação. Né? Isso. Então eu creio que quando chegar esse tempo, o milagre vai começar a acontecer e de uma forma que a gente não pode nem imaginar como que isso pode ser, né? Como que isso pode ser. Mas se já foi uma vez... eu ia falar também, Josué, dos dispensacionalistas, mas o tempo ficou longo aqui. Mas vamos tentar fechar aqui, né? Só para não ficar faltando esse ponto, porque além do pessoal da teologia da substituição, que também é chamada de supersessionismo, tem os dispensacionalistas. Esses ainda reconhecem que as profecias comunicam alguma coisa para Israel, mas ainda tem um certo preconceito e discriminação na interpretação. Porque o que os dispensacionalistas falam? Que Deus tem várias alianças na Bíblia. E Deus tem pelo menos 2 povos. A igreja é um e o povo de Israel é outro. E os dispensacionalistas, para resumir aqui, eles dizem que agora nós estamos na era da igreja. E que depois da era da igreja que vai vir a era de Israel. E aí a igreja vai ter o privilégio de ser levada ao céu, ser tirada da tribulação final, não vai passar pela tribulação final, segundo os dispensacionalistas. E para Israel vai sobrar reinar sobre a terra, ele não vai ao céu como a igreja vai. E muitos dispensacionalistas dizem que quem terão corpos glorificados é só a igreja. Israel não. Então veja que tem ainda, apesar deles entenderem que tem profecias para se cumprir em Israel, o jeito que eles interpretam é com um certo antissemitismo, porque os judeus seriam uma espécie de salvos de segunda categoria. Você percebeu aí, José? Sim, dá para perceber, né? Eu vou mostrar um texto na Bíblia aqui que para mim ele é o checkmate, que não encaixa a teologia da dispensacionalismo, porque eles colocam que Jesus vem, leva a igreja e aí inicia uma era de salvação para Israel aqui na terra, né? Mas se a gente lê na Bíblia as passagens que falam da volta de Jesus, não tem isso de ter uma era de salvação depois da volta de Jesus. Tem muitas passagens, mas vamos ver aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 2, onde diz assim, no verso 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então o texto mostra aqui que o povo de Deus está passando por perseguição. Agora vamos ver quando termina a perseguição do povo de Deus. Verso 7, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o nosso Senhor Jesus com anjos de poder, e no versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, de acordo com esse texto, o que acontece na vinda de Jesus? A libertação do povo de Deus. A libertação do povo de Deus. E tem outra era de salvação depois da volta de Jesus aqui, segundo esse texto? Não tem, porque aí já vem o juízo. Ele vem em chama de fogo, tomando vingança do que tomando vingança e destruindo. Então, quando o povo de Deus é salvo, o ímpio é destruído. Então não tem outro tempo de salvação depois da volta de Jesus. No capítulo 2 vai mostrar a mesma coisa, e no 2 é mais interessante porque mostra que Jesus não virá antes da tribulação final. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Aí aqui diz aqui, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E o texto continua aqui falando do movimento lá da marca da besta, né, o anticristo. Tudo isso vai acontecer antes do traslado do povo de Deus ao céu. Em função do tempo, nós não vamos esmiuçar esse texto aqui, mas eu convido o amigo para ler, para ver que mostra claramente que Jesus não virá antes da tribulação final. Então não tem prorrogação, não tem outro tempo de salvação depois da vinda de Jesus. E esse texto também, ele junta o traslado da igreja e a vinda de Jesus num evento só, porque há quem acredita que o traslado da igreja é um e a vinda de Jesus é outro evento, mas a Bíblia está colocando aqui tudo num evento só. No mesmo momento que Cristo vem para ser glorificado nos seus santos, ele também destrói o ímpio, ele também vem com fogo e poder, né, destruindo os inimigos de Deus. Então não bate com a teologia do dispensacionalismo, que mostra que a era da salvação de Israel é depois da era da igreja. Então nós defendemos e acreditamos que estamos com a Bíblia, que a era de Israel é a mesma da igreja, é agora, né? E na verdade a grande salvação que acontecerá dos judeus étnicos vai acontecer dentro do movimento da igreja. Eles vão fazer parte da igreja. Deus não tem dois povos, Deus tem um só povo. Não tem dois planos da redenção, duas alianças, é sempre uma aliança, um povo, é um único plano da redenção, né, na Bíblia. Então essa era só uma palhazinha aí sobre esse assunto de Israel, que dá pano para manga, mas não é difícil perceber a verdade na Bíblia sobre o assunto, né, Josué? Não, fica bem claro, né, que as promessas de Deus para Abraão, né, foram promessas bem firmes, né, a fidelidade de Abraão, né, a maneira como ele demonstrou a sua fé, né, e a aliança que Deus fez com Abraão é algo muito forte, né. Então o que acontece é igual você falou, Israel, ele vai abrir os olhos, reconhecer Jesus, né, e ele vai ser inserido nesse contexto da nova aliança. Da nova aliança. Uhum. Então a promessa para a nação étnica, ela continua, mas no contexto da nova aliança, esse povo ele vai aceitar, né, essa nova aliança gloriosa no sangue de Cristo. No Romanos 11:15, Paulo fala bem assim: se na queda Israel acabou levando glória às nações, o que será quando ele for reestabelecido, senão ressurreição entre os mortos? E é interessante que Paulo está fazendo uma afirmação, né? Romanos 11:15 fala isso aí, mostrando que vai acontecer uma coisa poderosa na nação de Israel. E ele está falando assim, com uma grande parte de Israel endurecida hoje, que não aceita, rejeita o Messias.
o nome de Deus foi tão poderosamente anunciado às nações, e imagina a hora que esse lado aí despertar. Aí Paulo, a palavra que ele usa para isso, do que vai ser, ele fala ressurreição entre os mortos. Né? Será que Paulo está fazendo uma menção aí de quando Israel se converter, virá o tempo da ressurreição? Né? Interessante, Será que a gente pode combinar com isso aí também. Pode ser que seja a última geração. A última geração. Né? Isso. Então, vai acontecer algo tão poderoso que vai chegar o tempo da glória final de Jesus, que é dar imortalidade para o povo dele. Isso, pode ter esse sentido mais literal aí. Porque não é por acaso que as palavras estão na Bíblia, e o apóstolo Paulo, você vê que tem uma engrenagem nas palavras dele. E uma coisa que esse sentido mais literal pode ter, e o texto é claro no sentido de que grandes maravilhas vão acontecer. Entendeu? Então, desígnio de Deus usar como instrumento de pregação do Evangelho um povo e uma nação, e não somente indivíduos, igual o pessoal, muitos falam, a gente começou falando isso, não, agora é individual, agora como indivíduos, né, se você aceitar, tudo bem, isso aí é salvação, a salvação é individual, mas missão, Deus usa diferentes estratégias e recursos, e dá nos planos de Deus uma coisa para acontecer, que é a seguinte: você vê na televisão sendo anunciado, falando assim, os judeus, não é um indivíduo, é um povo, os judeus estão aceitando Jesus como Messias. Nós vamos ouvir, muita gente fala, vocês estão vendo a nação de Israel, o que está fazendo? Vocês estão vendo o povo judeu? Estão por toda parte anunciando o Messias. Então, vocês vão ver o Messias sendo anunciado por uma nação, por um povo também. Deus quer usar indivíduos, mas ele sempre quis usar a nação também para testemunhar de sua glória. E eu acredito que nós já estamos no comecinho do cumprimento dessa profecia. Mas o estudo ficou longo, né? Nós vamos encerrar por aqui, mas eu espero que o nosso bate-papo aqui, né, José, tenha despertado, pelo menos, a consciência de muitos amigos aí para esses assuntos. E buscar mais aprofundamento nas escrituras, como bom bereano, né, para ver se as coisas são realmente assim. E que Deus possa iluminar o mundo com as suas verdades.